Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade Masculina. Bom, eu começarei logo com o mais importante, que é o seguinte: você que está me escutando neste exato momento, sim, você mesmo, sem exceção, muito provavelmente você sempre será um beta, um perdedor, não interessa o quê. Até existem algumas raríssimas exceções, mas, sendo bem honesto, as estatísticas não estão do seu lado. Eu sei que alguns já estão desligando este vídeo, se desinscrevendo do meu canal com uma frase inicial do tipo: no entanto, espere um pouco, porque quem me conhece sabe que eu jamais deixo meus queridos inscritos, assinantes ou alunos numa situação de desesperança. Então, antes de fazer uma besteira, antes de escrever uma cartinha para a mamãe ou para a namorada dizendo adeus, pelo amor de Deus, assista esse episódio até o final, porque, pelo contrário, eu acho que muitos sairão daqui com, eu não vou dizer mais otimismo, mas no mínimo com um realismo muito mais construtivo. Tudo bem? Como sempre, faremos uma análise inteligente. Eu não ficarei usando aquelas frases motivacionais ridículas, nem nada disso. Pegarei, na verdade, exemplos de dois filmes que eu gosto bastante e que até recomendo para vocês, né? O primeiro deles é o De Olhos Bem Fechados e o outro, O Psicopata Americano. Desse modo, eu não darei nenhum spoiler, mas se você é um daqueles sujeitos que fica todo histérico, tentando de toda forma possível não entender nada do filme até assistir, bom, então assista antes de partir para o resto desse episódio, porque a partir deste momento aqui eu vou começar a revelar alguns pequenos detalhes do enredo. Não vou falar do principal, mas o necessário para pegar como gancho para nossa discussão, né? Então, vamos falar sobre essa questão de sempre ser um beta, sempre ser um fracassado, um perdedor, independentemente da situação na tua vida, independentemente de quem você é, a não ser em raríssimas exceções. E quando eu digo raríssimas exceções, assim, é muito raro e vocês já vão entender, né? E para isso, o primeiro exemplo que eu pego é do filme, como eu disse, De Olhos Bem Fechados. Primeiramente, um breve comentário sobre esse filme. Por favor, assistam se vocês se interessam por ocultismo, por sociedades secretas, pelo que acontece lá em Hollywood e todo o resto. É um filme muito bom, tá? Tem muito simbolismo ali no cenário que você deve destrinchar com muita cautela. Recomendo que assista várias vezes para conseguir pegar essas referências, caso você tenha um certo conhecimento desse lado, como eu tenho, de tal modo que você enxergará naquele filme muito mais do que só tá ali na primeira vez que você viu, né? É um filme muito revelador, né? E só pelo título, De Olhos Bem Fechados, você já meio que entende aqui exatamente o Stanley Kubrick está se referindo, né? De Olhos Bem Fechados, ele se refere muito provavelmente a nós que estamos assistindo a esse filme, que estamos de olhos fechados, como se estivéssemos ali numa situação da caverna de Platão, né? A gente vê só as sombras, de não enxergar quase nada direito. E ele, neste filme, tenta tirar, né, a venda e mostrar algumas das coisas ali. Só que mesmo assim, a maioria das pessoas só vê o filme e não enxerga o que realmente está ali, né? E hoje eu vou pegar uma das cenas que é extremamente reveladora, né? E poderíamos fazer isso com vários outros casos ao redor desse filme, né? Não daria para fazer aqui no YouTube, talvez eu pudesse fazer lá na minha plataforma, Liberdade VIP, mas assim, tem muita coisa para extrair do filme. Hoje eu vou pegar, para falar desse tema aqui que eu trouxe, uma cena que não dá para colocar no YouTube, mas que para mim é uma das mais dolorosas. Ok, então vamos ao enredo, meus caros. O filme gira em torno de um personagem chamado Bill Harford.
Ele é um médico extremamente bem-sucedido, muito rico, que mora num apartamento luxuoso no meio de Nova York, numa das ruas mais caras daquela cidade, junto com sua esposa, Alice, que é extremamente bela, desejada por muitos homens, e isso começa a ser um problema neste filme. E Bill, esse personagem que a gente está analisando aqui, foi interpretado por Tom Cruise, que até hoje em dia ainda é desejado por muitas mulheres, mas na época em que esse filme foi lançado, em 1999, o Tom Cruise era basicamente um dos homens mais desejados ao redor do Ocidente. E de uma forma bem curiosa, esse personagem, o Dr. Bill, incorpora muita da atitude que o próprio Tom Cruise tinha na vida pessoal dele. Ou seja, o personagem se acha o alfa, um sujeito extremamente desejado, poderoso, que está no topo da hierarquia social. E no começo do filme, ele age exatamente dessa forma, como se fosse o alfa, como se tivesse ganhado o jogo e que não haveria quase ninguém acima dele. Bom, isso ao redor do filme começa a cair aos pedaços. E a primeira manifestação já é nos primeiros minutos de filme. Por quê? O Dr. Bill pega a sua esposa Alice e acaba indo para uma festa também bem luxuosa, que ele acaba sendo convidado por um paciente, se eu não me engano. Na festa, aparentemente não tem nada demais, acontecem algumas coisas meio estranhas. A primeira coisa que chama bastante atenção e que poucas pessoas percebem, e eu pelo menos consegui notar isso, ele tá lá dançando com a esposa, com a Alice, e acaba encontrando um colega de faculdade. A faculdade, no caso, era de medicina, só que o colega desistiu de ser médico para se tornar um pianista. E naquela hora, você vê na cara ali do Dr. Bill aquela prepotência, aquele ar de soberba, de pensar assim: nossa, olha só, eu estou aqui dançando com uma esposa belíssima, sendo um médico rico, enquanto que o meu colega de sala tá ali sendo um pianista. Nossa, como eu sou melhor do que ele. Sabe aquele ar de soberba? Você consegue enxergar nessa cena. E aí ele deixa a esposa sozinha, literalmente, e vai querer basicamente falar oi pro coleguinha antigo dele, né? E aí o que acontece? Ele acaba sendo, na verdade, bem gentil, bem amigável e todo o resto. A esposa meio que desaparece, acaba sendo cantada por um cara, acho que era húngaro, se eu não me engano, que de uma certa forma acaba chamando bastante a atenção da Nicole Kidman. Mas enfim, essa primeira cena que eu descrevi agora pra vocês, ou seja, do Dr. Bill se achando o alfa, ao longo do filme começa a ser quebrado cada vez mais e cada vez mais. Por quê? Bom, nessa mesma festa, por mais que a esposa dele tenha sido cantada por um sujeito que quase, literalmente, beijou ela, o Tom Cruise, o Dr. Bill, também estava sendo meio que assediado por mulheres, né? Tinham duas modelos que ficavam indo atrás dele. Ele não fez nada demais, mas elas estavam bem interessadas nele, e obviamente ele viu isso de uma forma positiva, né? Já nessa primeira cena eu já achei bem estranho, né? Por que você deixa a sua esposa fazer o que quiser no meio de uma festa, assim? Você deve ficar cauteloso, né? Mas enfim, tudo começa a ficar ainda mais pesado, e esse é o ponto que eu chego e falo que todo mundo vai ser um beta e um perdedor uma hora na vida. É porque depois da festa, ele tá lá com a esposa no quarto, né? Eles acabam acendendo aquele cigarrinho da erva verde, né? Ficam meio alterados. E aí, a esposa tem uma crise de ciúmes, começa a falar que ele talvez tivesse traído ela com aquelas modelos, porque ela viu isso acontecer. E aí ele falou que jamais faria isso, enfim, tem meio que uma briga. Só que aí acontece algo muito estranho, pessoal. E esse é o ponto central, assim, vejam essa cena, vejam, porque é uma das cenas mais dramáticas que você pode ver.
que de uma certa forma expõe o porquê vocês nunca devem se casar com uma mulher moderna. Digo moderna no sentido de mentalidade, no sentido de uma mentalidade, assim dizendo, burguesa, de uma mentalidade materialista, que só enxerga o dinheiro que você tem, que só enxerga o seu status social. Por quê? Meus caros, tá lá o Dr. Bill, um sujeito extremamente rico, bem-sucedido, que dá tudo pra esposa. A esposa não faz nada, né? Fica lá vivendo como princesa. E essa mulher chega e fala o seguinte pra ele. Quer dizer então que você jamais me trairia? E ele fala, sim, eu jamais trairia você. E ela fala algo como, mas você acha que eu trairia você? E ele fala, é lógico que você jamais faria isso. Eu confio minha vida em você. E aí a mulher começa a dar risada. Começa a dar risada assim de forma extremamente sarcástica, falando assim, você não sabe do que você está falando e todo o resto. Ele já fica meio assim que suspeito. E aí é que vem assim uma cena que, assim, dependendo da forma como você interpreta, pode ser uma pílula negra, né, um black pill absurdo. Essa mulher chega e fala o seguinte, bom, Dr. Bill, né, o marido dela, eles têm até um filho no filme. Ela chega e fala o seguinte, olha, você se lembra de uma vez que a gente estava num cassino, num navio, algo do tipo? Ele fala, me lembro. Pois bem, ela falou que quando estava no lobby, ela viu um oficial da Marinha Americana que chamou muito a atenção dela. Estava sozinha e todo o resto. E ela disse exatamente o seguinte. Ela falou, eu fiquei toda... assim, eu não vou usar as palavras exatas, né? Ficou extremamente excitada com esse oficial da Marinha. Mas ela vai além. Ela chega e fala o seguinte, se eu pudesse trocar toda a vida que nós construímos, tudo que você me deu, todo o nosso passado, se eu pudesse trocar tudo aquilo por uma única noite com aquele oficial da Marinha, eu faria aquilo. O Dr. Bill escutou literalmente isso. E você vê na cara dele, assim, tudo caindo aos pedaços. Você vê a identidade dele caindo aos pedaços. Você vê a imagem que ele tem de si próprio caindo aos pedaços. Porque ele achava que estava no topo do topo, né? E aí, ao longo do filme, eu não vou aqui dar muitos detalhes, ele começa a perceber que ele não tá no topo do topo. Por exemplo, lembram que eu disse que um sujeito acabou cantando a mulher dele na festa que eles foram? Pois bem, claramente aquele sujeito estava muito acima do jogo dele. Ele acaba indo para umas festas, que é basicamente o tema central do filme. E de novo, não vou dar o spoiler do mais interessante. Mas quanto mais ele vai explorando esse lado oculto, né, esse lado obscuro, mais ele vai descobrindo que ele é um nada. Ele é um cara com os olhos bem fechados. Entendeu? Ele é um sujeito que não sabe de nada. Ele é um sujeito que pode ter dinheiro, mas tem gente que tem muito mais dinheiro do que ele. E esse é o ponto central que eu queria trazer para vocês, meus caros. Porque sempre, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre você vai estar abaixo de uma pessoa. A não ser em raríssimas exceções, eu já chego lá. E isso não é algo que deve trazer um pessimismo. Se você enxerga dessa forma, é um grande erro e a gente já chega lá. Mas vejam esse filme e analisem essa cena que eu acabei de trazer pra vocês. O cara que deu tudo pra mulher, o cara que ele não tem o que reclamar em termos da sociedade. O sujeito é rico, é bem-sucedido, é atraente, é o tal Chad, né? E escuta que a mulher trocaria tudo aquilo por uma única noite, um único sexo casual com um oficial da Marinha que ela achou gostoso, né? Outro filme que explora isso, que eu falei, o Psicopata Americano, né, o American Psycho, o Christian Bale, numa cena, ele... acho que você pode achar até no YouTube isso daí. Ele fica extremamente nervoso porque um dos colegas de trabalho tem um cartão de visitas, né, que é mais bonito que o dele. E você vê ali na cara, e é óbvio que eles têm um certo surrealismo ali, eles exageram de uma certa forma, mas você vê ali na cara do Christian Bale, do Psicopata Americano, assim, aquele sentimento de não conseguir acreditar que numa coisa alguém pode ser melhor do que ele.
Porque tanto no caso do American Psycho, quanto desse de Olhos Bem Fechados, esses dois personagens, a gente poderia pegar vários outros, eles enxergam a vida de forma bem semelhante. Eles enxergam a vida daquela forma extremamente competitiva. Os dois, inclusive, moram em Nova York, né? E a competição em si, a ideia de estar no topo do topo do topo, é o que atrai os dois, né? Só que especialmente no caso de Olhos Bem Fechados, do Dr. Bill que eu descrevi pra vocês, ele acabou descobrindo que tem um jogo que tá muito acima dele. Muito acima dele, né? Eu, por exemplo, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu estudei bastante geopolítica, sociedades secretas, que muitos dizem que é tudo exagero, mas não é, porque já fui convidado para algumas dessas, tá? A maçonaria, por exemplo, já me... A maçonaria não é nem uma sociedade secreta, é mais discreta, né? Já me convidaram umas 10 vezes e eu recusei todas. Outras, que eu não vou nem mencionar também, já tive, assim, pessoas se aproximando e eu falei, não, muito obrigado, tenho minha religião aqui, não quero participar de nada disso. Eu já vi muita coisa muito estranha acontecendo, especialmente quando eu morei lá no Vale do Silício, e até quando eu fui um pouco pra Europa. Mas enfim, eu vi um lado que muita gente não viu, e que esse filme, de uma certa forma, explora de forma bem interessante, e que eu vejo alguns caras, por exemplo, de Instagram, aqueles sujeitos que ficam ricos, por exemplo, vendendo um curso de marketing digital, ou o sujeito que se torna um influenciador famoso, ou um sujeito que é um jogador de futebol, sabe? Um sujeito que fica famoso e do nada ganha muito dinheiro, né? Eu vejo muitos desses que acham que vão se tornar os caras mais ricos do mundo e todo o resto e tal, e não fazem nem ideia que no real jogo de poder, eles são assim, não é que eles são uns nadas, mas eles estão muito abaixo das pessoas que realmente têm poder e influência, né? E as pessoas que realmente têm poder e influência, muitas vezes você nunca nem vê a cara delas. Elas nem têm fotos públicas, entendeu? Então, o que acontece? Você que aí fica, basicamente, nessa corrida de ratos, querendo ser o melhor em XYZ, assim, é certeza, é a certeza absoluta que muito provavelmente alguém vai ser melhor que ti. E, assim, vamos nem supor em caso de dinheiro, né? Porque se você é um sujeito que quer ser o cara mais rico do mundo, você vai me desculpar, mas isso não vai acontecer, meu filho, tá? Mas não, Nilma, o meu sonho é ser o cara mais rico do mundo e se eu não for, eu vou ficar triste. Bom, então você vai ficar triste pro resto da vida, porque isso nunca vai acontecer, tá? Muito provavelmente não vai acontecer, não quero tirar o sonho de ninguém aqui, mas assim, primeiro, não sei se vocês sabem, mas os caras mais ricos do mundo não são aqueles da lista da Forbes, né? Aqueles lá são os oficiais, são aqueles que são obrigados a mostrar isso daí porque tem empresas públicas, né? O cara tem lá as ações da Amazon e aí faz o quê, né? O Jeff Bezos tem que lidar com isso. Mas tem trilionários, né, de famílias trilionárias também, que você nem sabe quanto que ele tem, mas que é muito mais rico do que o próprio Jeff Bezos, né? Certas famílias também sauditas e todo o resto, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a não ser que você já nascesse com tudo aquilo ali, meus caros, é só assim um milagre divino, né? Ou nem divino, às vezes até uma incorporação do pior tipo de capiroto para você conseguir construir a fortuna que aquelas famílias construíram já em séculos, né? Porque essa é uma questão. Muita gente acha que a única coisa que interessa é a vida individual que você tem aqui, né? Não olham para os seus descendentes, nem nada disso, mas aquelas pessoas que realmente têm muito poder, né? Dessas sociedades mais assim, secretas, ordens meio estranhas e todo o resto, essa gente pensa em termos multigeracionais, né? E é por isso que conseguem tanto poder, dinheiro e influência. Mas o que acontece, meus caros? De forma geral, mesmo se você não quiser ser o cara mais rico do mundo, se você pensar, eu vou ser o melhor artista, eu vou ser o melhor escritor, lembre-se do seguinte, você tá em 2021, tá? Existem bilhões de pessoas na face da Terra e nunca na história da humanidade existiu tanta competição no que você tá querendo fazer, né? Lembre-se disso, tá? Porque o que na realidade eu sempre enxergo, foi algo que eu passei na minha própria vida, é que é inevitável, cara. Sabe? Mesmo se você for o melhor em determinada coisa, primeiro, é algo temporário, certo? Vamos supor, você coloca na cabeça que você quer ser o melhor programador de JavaScript do Brasil, né? Você pode até ser, mas aí vai chegar uma nova atualização, vai chegar uma nova biblioteca
e você não vai mais ser aquele cara. Você vai demorar pra voltar a ser o número 1. E você ter que ficar sempre puxando aquilo ali é algo que, acima de tudo, desgasta a tua cabeça, te desgasta, não te faz viver de verdade, né? Enfim, eu tô longe de sugerir o que cada um deve fazer, mas eu posso falar por mim mesmo, né? Quando eu comecei a não ver dessa forma, assim, dizendo de ser o topo do topo do topo, e pensar apenas em vencer meus objetivos que eu tenho, concluir meus projetos, e são projetos ambiciosos, mas que não tem a ver com ser o melhor, ser o número 1, nada disso, né? Pensar em termos mais concretos e mais focados em si próprio do que em relação à valoração que os outros fazem de ti, isso, acima de tudo, é o que mais te leva adiante. Então você que fica focado em eu não posso mais ser um beta, eu tenho que deixar de ser XYZ. Meu caro, dependendo da forma como você interpreta as coisas, você sempre vai ser um. Porque sempre vai ter alguém ali que tá melhor que você, né? E se não for, assim, se por alguma razão você fosse esse cara que tem 30 anos de idade, é extremamente rico, extremamente bonito, como foi o caso do Dr. Bill, mas você mesmo assim conseguir ser o bilionário do bilionário, que é muito improvável e todo o resto, mesmo se você fosse essa perfeição na Terra, né? Por quanto tempo você vai aproveitar isso? 10 anos? 15 anos? Porque uma hora você vai ficar velho também, entendeu? Então, assim, é um tipo de obsessão que não faz sentido. Tanto no caso do Dr. Bill, no início em especial, assim como do American Psycho, assim como do Clube da Luta, e diversos personagens que foram colocados ali nos anos 90, né? Existe, acima de tudo, um niilismo, um vazio enorme, porque o sujeito que vive disso, né, o sujeito que vive dessa procura por ser o melhor em XYZ, ele sabe que nunca vai ser o melhor em formas absolutas, né? E inevitavelmente o que acaba acontecendo é uma violência interna. É o sujeito que fica se violentando psicologicamente, se forçando a agir de formas completamente absurdas, a trabalhar muito mais do que deveria, a fazer, às vezes, procedimentos estéticos, a tomar certas substâncias absurdas, né? Igual caras que chegam e ficam aí só tomando substâncias extremamente danosas para a saúde, né? Para ficar chamando a atenção de mulheres, algo que eu nunca fiz, graças a Deus. Sujeitos que fazem literalmente coisas horrorosas em níveis espirituais, tá? Gente que mente, gente que age de forma corrupta, suja, pra eu quero dinheiro, o que importa? Depois eu vou pro inferno, depois eu vou ter que lidar com, enfim, diversas consequências depois dessa vida aqui. Não, isso não importa. O que importa é que nessa vida aqui eu quero chamar a atenção das cocotinhas, né? Eu quero fazer tudo isso. Então, assim, tomem cuidado, meus caros, porque muitas vezes essas obsessões, né, como eu disse, escondem um certo vazio, e é um vazio muito comum na pós-modernidade, que, de uma certa forma, essas imagens que você tem ali de um ideal, né? Aquela imagem de quem seria o Joãozinho que você é ideal, né? Você chega e fala, eu gostaria de ser XYZ, gostaria de ter tantos milhões de reais na conta, gostaria disso, gostaria daquilo. Muitas dessas imagens utópicas que as pessoas colocam na cabeça são colocadas ali por não outra pessoa, mas por influências midiáticas, por influências de redes sociais, por influências meméticas, né? Por influências do que está no externo, não no interno. Então, façam essa autoanálise, porque eu acho que a melhor forma de viver, e essa é a minha forma, tá? Não tô falando que você deve agir dessa forma, é pensar em ser o melhor você mesmo, entendeu? Eu digo da seguinte forma, ser você da melhor forma possível, entendeu? Acabou. Pronto, né? Nem questão de ser santo, né? Porque hoje em dia na internet tem até competição pra quem é mais santo nas redes sociais, né? A menininha que é mais santa que a outra. É uma competição disso, até isso existe, né, meus caros? Não é nem isso que eu tô falando, é em relação a você mesmo, você entendeu? Em relação a se conhecer, em relação a saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu acho que é uma forma interessante de ver tudo isso daqui. Porque, como eu disse, se o Dr. Bill, né, sujeito multimilionário, médico, bonito, todo o resto, escutou que a mulher trocaria tudo que ele deu por uma noite, por um sexo casual,
com um cara que ela nem falou, com um cara que ela nem conhece. Você realmente acha que você vai ser o alfa eterno? Poxa vida, né? Sejam mais sinceros consigo mesmos. Tenham humildade quando vocês olham no espelho, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. E por final, só vou aqui falar de mais um exemplo disso daqui, que me aconteceu recentemente. Eu, honestamente, fiquei surpreso com alguns comentários que eu recebi numa live que eu fiz. Tem um sujeito que até mandou um superchat falando assim: assinem o Liberdade VIP do Newman. Eu não tô falando isso daqui pra fazer merchan. Quer dizer, até posso estar fazendo, mas enfim. Eu fiquei realmente muito surpreso, assim, que algumas pessoas gostaram bastante do que eu tava fazendo lá. E um sujeito que é bem próximo a mim, um aluno, chegou e falou assim pra mim: Newman, isso aí já faz o quê? Uma semana e meia, mais ou menos. Ele falou: cara, você precisa organizar mais os seus cursos, as suas aulas, porque tá meio bagunçado o seu site. Você precisa cobrar mais, porque você não tá, assim dizendo, valorizando o trabalho que você tá colocando ali, né? E eu falei assim: por que você tá falando isso? Ele falou: cara, na minha opinião, você tem os melhores cursos daquilo que você tá falando. E os outros caras que tentam falar disso estão cobrando 4, 5 vezes a mais e você só não tá fazendo isso porque você não quer e porque o designzinho do seu site não tá bom e todo o resto. E eu fiquei surpreso. Ele falou: você não tinha percebido isso? E eu disse pra ele algo que pra muitos pode ser um choque, né? Mas eu falei: eu não penso nesses termos. E se eu ficasse pensando nesses termos assim de eu preciso ter o melhor site possível, o melhor curso possível, o melhor serviço possível, eu seria o melhor nisso, entendeu? Eu seria o melhor na venda, eu seria o melhor no produto para o consumidor, né? Ou seja, a experiência de marqueteiro, né? Seria a experiência do marqueteiro, não a experiência de um professor. Então, eu disse isso pra ele e ele ficou assim meio confuso. Mas eu acho que isso pode se aplicar, inclusive, à tua vida, entendeu? Eu, por exemplo, faço as minhas aulas do meu jeito. Eu não faço assim daquele roteiro profissionalizado, que tem todo aquele formatozinho de neurolinguística, sabe? Não tem nada disso. Eu faço assim de coração, eu faço com as minhas anotações e todo o resto. E eu acho que é por isso que alguns acabam gostando. Só que se eu mudasse, eu poderia até ter muitos mais, entendeu? Até meus vídeos, até meus podcasts, né? Meus podcasts aqui, eles ferram muito o algoritmo desse canal. Mas eu tenho certeza que não seria a mesma coisa, entendeu? Da mesma forma, assim, sabe? Quando você foca nessas metas extremamente materiais, extremamente fechadas, quantitativas, assim, você chega e fala: meu foco é conseguir, sei lá, conseguir tantas visualizações, é conseguir tantos clientes e todo o resto. Muitas vezes você deixa pra trás o essencial, o qualitativo, entendeu? E isso é muito importante. E não é importante só para as pessoas que entram em contato com o que você produz, mas até para você mesmo, entendeu? Porque o que o Dr. Bill faz, né? Ele podia enxergar a profissão dele de forma bem mais profunda do que ele via no filme, né? E que muitos médicos, infelizmente, fazem. Ou seja, Dr. Bill enxergava a profissão dele como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de conseguir status social. Ele não enxergava de forma profunda aquilo, não enxergava como ele mudando, salvando vidas, né? Trazendo felicidade para as pessoas. Quer dizer, pelo menos não estava lá no filme isso daí, né? E talvez muitos médicos também acabem agindo dessa forma, não sei. Mas é nesse sentido que eu falo, sabe? Se o Dr. Bill soubesse a essência da bondade que ele traz aos pacientes dele, às famílias dos pacientes dele, eu não acho que ele ficaria tão chocado assim com aquela esposa falando isso daí. Mas por que ele ficou tão estarrecido? Por que ele ficou tão quebrado no meio? Porque tudo se baseia na ideia de que ele tá fazendo tudo para ser o melhor possível. Tudo se baseia nessa análise, nessa visão que é tão frágil quanto um ovo. Né? Um ovo que você deixa cair no chão uma vez e acabou. Agora, se ele realmente analisasse a própria vida, os próprios feitos, a própria profissão dele, de forma concreta, de forma profunda, seria como uma pedra, que se caísse no chão, ia machucar o chão, ao invés da própria pedra. Entendeu?
Mas, meus caros, é basicamente isso. Fico feliz em voltar a fazer esses podcasts aqui. Eu tava um pouco ocupado porque tô com alguns problemas familiares que eu já mencionei aí. Uma tia minha que tá bem doente, graças a Deus saiu do coma. Agradeço aí a todos vocês que fizeram as rezas. Foi realmente um milagre. Então, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus. E é isso, meus caros. Tenham todos uma ótima noite e eu vejo vocês no próximo episódio.